Está começando mais um UCB em Foco, podcast oficial da Universidade de Castelo Branco. E a minha convidada de hoje é a enfermeira Márcia Calazans. Ela é enfermeira, fisioterapeuta e professora da Universidade de Castelo Branco, professora do curso de enfermagem da nossa universidade. E hoje eu vou bater um papo com a Márcia para falar de um assunto que é muito relevante, que vem chamando a atenção da população, de especialistas, da sociedade geral, vamos falar sobre o mal de Alzheimer. Um distúrbio neurológico que vem cada vez mais afetando pessoas idosas no mundo e no Brasil. Se você não tem um familiar com demência, provavelmente conhece alguém que já cuidou de um parente com Alzheimer. E por isso sabe que não é uma experiência, que não é uma experiência fácil. É uma doença neurodegenerativa mais frequente que existe na espécie humana. Essa doença, esse mal, afeta a memória, o comportamento e outras funções mentais de forma muito progressiva. O Alzheimer é uma das doenças destacadas na campanha Fevereiro Roxo. Nós estamos iniciando o mês de fevereiro. Essa campanha tem como objetivo justamente reforçar a importância do acolhimento de pacientes com transtornos neurodegenerativo progressivo. Aí a gente se pergunta, será que esse distúrbio tem cura? Como lidar melhor com essa doença? Qual é o momento da gente buscar ajuda? São essas e outras questões, os pontos que a Márcia Calazans vai nos ajudar a entender melhor. Márcia, seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a discutir esse ponto, eu gostaria que você falasse um pouco como é que deu seu ingresso da UCB. Fala um pouco da sua história com a UCB. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês, a convite de Elza Calazans, o convite do Bruno. Então, estou muito feliz de poder estar aqui nesse podcast, tentando, estar esclarecendo junto com vocês algumas dúvidas nossas, porque como estávamos falando anteriormente, o Alzheimer ainda, a gente tem muito pouco ainda aqui descrito, acerca do Alzheimer, e na verdade a gente não entende muito a fundo ainda por que o Alzheimer, se desenvolve. Mas nós vamos tentar aí no decorrer aí do nosso podcast entender com que a gente tem aí um pouquinho melhor e melhorar o nosso dia a dia. E falando um pouquinho do meu ingresso, antes da gente iniciar o tema, na UCB, foi no finalzinho de pandemia, eu cheguei na UCB e cheguei para o curso, sou professora do curso de enfermagem, para ajudar ali junto à preceptoria, ajudando os nossos acadêmicos das pesquisas, nos seus TCCs, seus trabalhos de conclusão, orientando. A UCB passou por algumas mudanças nesse período, mas, graças a Deus, a gente, pós-pandemia, nós vimos algumas dificuldades, até do retorno às aulas, porque ficamos, alguns momentos em remoto, e as pessoas ainda estavam se adaptando à forma do aprendizado ali, de uma forma remota, não tendo aquele contato de professor e aluno em sala de aula, muito na rede social, mas e todo mundo sentindo falta de estar ali junto, de estar mais próximo. E graças a Deus as coisas foram evoluindo, a gente foi aí conseguindo essa pandemia passando, e voltamos para os estágios, para os campos de estágio. Que hoje a nossa UCB está em vários hospitais no Rio de Janeiro, nas clínicas, nas policlínicas, inclusive já estive no Albert com os nossos alunos, já estive em alguns hospitais no Rio, agora nós estamos... no período passado estive com eles na questão de gestão, gerência, saúde mental, psiquiatria, no CAP Simão Bacamarte, na Juliano Moreira, que é onde fica o centro de estudos que nós estamos ali lotados. E, inclusive, no centro de estudos do Juliano Moreira, você consegue ali no Bispo do Rosário, Museu Bispo do Rosário, que fica ali em Jacarepaguá. Ali tem vários congressos, ali eles têm muitos seminários sobre envelhecimento. Então, aconselho que vocês entrem também na página ali, do Centro de Estudo do IMAS Juliano Moreira, para que vocês tenham acesso à agenda quando tiver algum seminário, alguma programação. É aberta ao público, geralmente é gratuito.
E não é só para a parte acadêmica, mas é para toda a população, para que todos que tenham interesse, né, em estar se informando, em estar participando, e é muito importante. Então, a minha relação com a UCB é muito especial. Eu amo estar ali, né? Gosto muito de estar transmitindo conhecimento, de ter essa troca com os meus alunos, que eu falo sempre para eles, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Porque é isso, o aprendizado ele tem que ser contínuo, constante. Essa é uma das pautas que eu vou estar aqui falando. A gente precisa estimular o nosso cérebro. Nós temos que estar sempre buscando novidade para ter estímulo para os nossos neurônios, para a nossa questão cognitiva, para que a gente seja mais saudável. Faz parte, o conhecimento ele precisa ser evoluído, precisa crescer, e é dia a dia. A gente aprende, a gente deixa, a gente leva, e é o ciclo também. Maravilhosa, que maravilha. Márcia, e aí, então, esse mal de Alzheimer? Quais são os sinais de alerta? Fala pra gente. Quando é que a luz acende para a gente entender que ao nosso lado tem alguém que está desenvolvendo esse mal? Então, como você mesmo disse, né? Ela é uma doença degenerativa. E a gente vai perdendo a capacidade cognitiva ali, o nosso raciocínio lógico, o nosso aprendizado, a memória vai falhando e vai tendo uma progressão nisso. Às vezes eu até brinco, porque tem algum colega que vai e fala assim, meu Deus, eu tô ficando esquecido. Será que é um alerta para o Alzheimer? Ele depende. Tem uns apagões de vez em quando, por conta de uma fadiga, de um cansaço, é natural. Quando a gente entende que esse esquecimento já não tá tão natural assim, quando ele começa a ficar cada vez maior. Eu esqueci minha chave hoje, onde eu guardei. Ok, é natural, todo mundo faz isso. Mas eu passar a esquecer direto aonde que tá a minha chave, e aí eu guardo a minha carteira, eu já não sei mais aonde que eu coloquei a minha carteira. Tem pessoas que você olha que tá ali, tá do lado da pessoa objeto, e ela não consegue nem saber que ela colocou ali naquele momento. Por que isso? Principalmente a nossa memória final. Então, os principais sintomas, eles variam com a intensidade, a gravidade. Essa perda da memória, que é um esquecimento, é um dos primeiros sintomas ali que a gente vai tendo. E aí vai tendo essa dificuldade das informações mais recentes. Até por nomes, eventos assim do dia a dia normal, um aniversário de alguém próximo, entendeu? Aí você já começa a ir, epa, peraí, o que está acontecendo? Essa perda da memória já é um acender ali dessas luzes, como você falou. Outra coisa também importantíssima é a dificuldade na comunicação. A nossa capacidade verbal é aquela coisa, né? A gente fala e aí vai vindo a palavra, você vai lembrando, vai trazendo na memória a palavra que você vai utilizar, a construção das suas frases, naturalmente. Mas à medida que essa dificuldade surge, ela surge o quê? A comunicação verbal ela diminui na medida que você vai manifestando a dificuldade de encontrar palavras para poder falar, formar essas palavras e compreender o que o outro está dizendo. Então, assim, peraí que eu tô com uma dificuldadezinha aqui, na hora que eu vou falar, não tô recordando a palavra que eu tenho que usar corretamente. Pode acontecer em alguns momentos com a gente numa questão de fadiga também, natural? Pode. Mas aí é o que eu falei, vai piorando com o tempo. Não é aquela coisa só de uma fadiga, de um trabalho, de uma noite mal dormida, de uma insônia. Ela vai piorando gradativamente. Você vai ficando mais esquecido ali, a comunicação vai piorando. Outra coisa é nas suas atividades diárias, né? Durante as nossas atividades diárias do cotidiano, até para se vestir, a pessoa tem dificuldade na escolha da roupa, vai piorando isso. Para preparar uma refeição, na hora de tomar banho, para fazer higiene pessoal. Então, tudo vai ali diminuindo, vai tendo dificuldade. Todas essas questões vão sendo mais desafiadoras. A pessoa vai ficando ali mais cansada, tendo dificuldade para decidir, para escolher. Tudo isso, né? São alertas. Exatamente. Dentro da fala, né, dentro da dificuldade na comunicação, você também consegue observar a dificuldade do raciocínio. Ô, Márcia, me parece que essa doença, esse mal, está atingindo as pessoas cada vez mais cedo. Existe você, na tua pesquisa, no teu dia a dia, você tem noção, assim, da faixa etária que atinge as pessoas hoje, acima de que idade já esse mal pode se manifestar? Ou não existe idade para isso? Geralmente tem uma incidência maior a partir de 60 anos, né? Geralmente é em torno de 60 anos. Os maiores casos são nessas faixas etárias, mas é claro que não tem idade. Pode acontecer, inclusive, com adolescentes, com crianças. A gente já começa a notar essa perda, às vezes, cognitiva ali.
o raciocínio. Então, tudo não tem uma idade certa. É claro que tem um número muito maior a partir dos 60 anos, mas pode acontecer antes disso. Isso é importante a gente falar, porque assim, normalmente o leigo, você imagina assim, o Alzheimer a partir dos 70, quando a pessoa realmente já está o idoso avançado, né? Uma idade, hoje a pessoa imagina uma pessoa de 60 anos, é o 40 do passado. Então essas pessoas de 40 anos, essa questão da juventude, todo mundo quer estar jovem, aparentemente. Mas é muito importante a gente falar isso, porque às vezes você tem uma noção assim, tá o Alzheimer, mas depois dos 70. Mas aí é importante essa tua informação. A partir dos 60, já tem que observar. Já tem que observar, que é onde já começa a ter maior índice aí, já é a partir dessa idade já começa. Como eu falei, até antes já pode até acontecer algum caso, né? Um ou outro pode acontecer. Então tem que ter cuidado, entendeu? Porque assim, as pessoas elas têm que compreender assim, as combinações, os fatores genéticos, né, as questões ambientais, o estilo de vida, entendeu? Você acha que esse mundo atual, com esse estilo de vida acelerado que a gente tem, a tecnologia hoje, que é o que está dominando a gente sabe, a gente está aí na inteligência artificial. Você acha que isso vem aumentando, vem contribuindo para que as pessoas mais cedo tenham esse mal? Sim, com certeza. Porque temos que ver... Isso tem a ver com a qualidade de vida também, Márcia? Tem a ver com a qualidade de vida, sim, é o que eu estava dizendo. Os aspectos ambientais, que não são só fatores genéticos. Existe a combinação do fator genético e os ambientais, o estilo de vida, que aí isso tudo pode gerar o desenvolvimento da doença. Como você falou, a gente falou a questão da idade, né? Não é só a questão, né, do envelhecimento em si, que aumenta gradativamente. Histórico familiar, você tem que observar se tem algum parente de primeiro grau que possa ter desenvolvido já essa doença, quais são os fatores de risco para ela, você tem que estar ali olhando isso tudo, se já teve alguém, você tem que estar mais atenta ainda, né? E o ambiente, como eu falei para você, essa questão ambiental, você perguntou esse dia a dia nosso hoje, essa exposição aí é um risco de doença danado, porque assim, por exemplo, o tabagismo, você não fuma, por exemplo, dá um exemplo, eu não fumo, mas tem alguém do meu lado que está fumando também, então a gente está sempre exposto ao ambiente, mesmo que você não fume, tem outras vezes que está próximo a você que está fumando. Falta de atividade física, porque essa correria do nosso dia a dia, nem sempre a gente tem tempo para estar desenvolvendo uma atividade física. E na maioria das vezes estamos sedentários, né? É um desgaste físico, emocional, sedentarismo, a obesidade em alguns momentos, né? Essa exposição à poluição que a gente vive, esse trânsito, essa poluição o tempo todo, essa exposição direta ao celular, essa exposição direta à televisão, eu acredito que também já está influenciando, porque, como a gente falou, é uma doença neurodegenerativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem informações, a gente precisa, igual aí você vai falar. E o que a gente vai fazer então? Então, essa é a minha pergunta. Como prevenir, Márcia? Qual é a sua dica? O que a gente tem que fazer dentro dessa sociedade? A gente vive no Rio de Janeiro, nessa correria, tem que cuidar de 10 coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes tem 2 trabalhos, tem tarefas. Como fazer para tentar se prevenir disso? Como se prevenir disso? Como a gente já estava falando, né? Dos sintomas, da doença. E aí, o que a gente faz? Tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Para retardar o Alzheimer e para que ele nem chegue até nós, né? Primeiro, como eu te falei, tentar ter uma rotina saudável, ativa, incluir atividade física e um fator que é muito importante, Elza, a nossa alimentação. Ter uma alimentação adequada e ter uma estimulação mental, como eu te falei, o tempo todo a questão de você estimular. Vamos lá, passo a passo para a gente entender o que é possível. Por exemplo, da atividade física. A gente precisa praticar atividade física regularmente e adequada para cada idade, ou seja, com acompanhamento até para que você possa fazer uma atividade física adequada para a sua necessidade, não de qualquer forma. A gente precisa também, porque cada exercício que você faz, ele vai te avaliando, te ajudando ali para você ir prevenindo e para você ir melhorando, né? O seu corpo, o seu condicionamento físico, para você estar melhor ali para esses estímulos
fatores ambientais todos não terem tanta influência sobre nós, porque a gente tem uma resistência a isso, né? A alimentação, né? A gente precisa consumir uma dieta equilibrada. O importantíssimo na nossa dieta é estar incluindo o ômega 3, que ele ajuda a reduzir placas, ele ajuda a cuidar melhor do nosso cérebro, o ômega 6 também. Quais são os alimentos que tem o ômega 3? Que está ouvindo a gente, de repente não sabe. Qual o alimento que é rico em ômega 3, ômega 6? Então, ômega 3, ômega 6, vitamina B, você pode estar consumindo ali as carnes, os peixes, os ovos, as verduras, são essenciais para o nosso dia. O peixe, é muito importante você ter ele no teu cardápio. E quem não... Tem pessoas que... tem pessoas que não consomem carne. Aí você vai ter que, né, tá vendo ali uma outra fonte para você estar ingerindo esses ômegas aí. Tem pessoas que às vezes eu não consigo, eu não gosto de uma... É importantíssimo consumir verdura. Não só por conta do Alzheimer, mas para todo o funcionamento do corpo, para o teu intestino, né? Para tudo. É importantíssimo ali. Os ovos têm uma proteína, ele fortalece, ele ajuda. Ainda mais para quem vai estar fazendo uma atividade física também. É importante estar consumindo proteína. A estimulação mental, vamos lá, Elza. Essa parte de estimulação mental é importantíssima, porque nós não podemos parar de ler, estudar, pensar, porque a gente tem que manter a mente ativa. Por exemplo, aprender um idioma novo, uma música, alguma coisa, isso é exercício que trabalha o cérebro, é isso? Exatamente, eu ia falar exatamente disso. É isso aí, porque a gente precisa manter ali o nosso cérebro ativo. Praticar jogos estratégicos, por exemplo, xadrez, né? Palavrinha cruzada. Quer ver uma coisa que é simples e que é gostosa de fazer e que ativa a beça? O quê? Montar um quebra-cabeça. Ai, meu Deus. Vou comprar um. Montar um quebra-cabeça? Quebra-cabeça é maravilhoso. Você comprar aqueles quebra-cabeça com aquelas pecinhas. Você vai passando, o grau de dificuldade vai aumentando. Começa com os mais simples e tem aqueles quebra-cabeças que são bem grandes. Vou comprar um Lego. Também tá estimulando, né? Não é? O Lego. Pra ficar botando Lego. Exato. Ali, o quebra-cabeça só tem um diferencial da figura. É verdade. Você tem que ver também. Verdade. Ele vai te estimular um pouco mais. Ô, Márcia, me fala uma coisa. Como é que a gente confirma o diagnóstico? Eu tenho esses sintomas, acendeu a lanterninha. Quem está ouvindo a gente agora? Olha, eu estou esquecendo demais, eu estou com dificuldade de pensar, eu não lembro mais o aniversário do meu marido, eu não lembro, estou esquecendo muita coisa. Depois que está ouvindo você aqui, eu fiquei preocupada. Qual profissional que eu devo procurar e como é que se confirma o diagnóstico de Alzheimer? Antes de eu te passar essa parte, eu só vou pedir às pessoas para que tenham cuidado também com alguns hábitos, que já foi mais do que comprovado que também colaboram para o Alzheimer. Então, eu deixo aqui para as pessoas mudarem esses hábitos para não fumar, para evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, né, para controlar os níveis do colesterol, de pressão arterial e glicemia, que também são fatores de risco. Precisa tratar os problemas de saúde, diabetes, hipertensão, perda auditiva. Tudo isso precisa ser tratado, controlado, acompanhado, que também são fatores que desenvolvem. Evitar a exposição ali a carbono, a outras coisas assim, direto, porque essas exposições ambientais, como a gente falou, dessas poluições, elas afetam muito, né? Você vê alguma queimada, alguma coisa, evita estar ali respirando, estar em cima, né? Tenta se proteger. Então, a gente precisa se proteger dessas questões ambientais e ter cuidado com a nossa saúde, né? Em primeiro lugar. E, como você agora me perguntou, né, o diagnóstico, como que é feito, quem que eu procuro? Você deve procurar um médico sempre, né? Tá fazendo seus exames periódicos, porque é isso, a gente tem que tirar um tempinho para cuidar da saúde. A gente saiu agora, estamos na primeira semana de fevereiro, né? Mas nós saímos agora do janeiro, que é o janeiro branco, que foi a conscientização pela sua saúde mental, pela saúde em todo, né? Porque as pessoas, como a gente falou lá, fazem metas para o ano inteiro em janeiro. E uma das metas mais importantes que a gente faz, que a gente deve cumprir... É da saúde. É da saúde. É a da saúde. Então, a gente tem que conseguir tirar um tempinho para fazer o nosso exame periódico, para ir aos nossos médicos, porque isso é primordial. E na questão do Alzheimer, se tiver lá alguma coisa que o seu clínico tenha avaliado dentro dos seus exames e tudo mais, como que você vai fazer? Os principais passos no processo de diagnósticos
do Alzheimer, o neurologista, geralmente, o clínico, né, ele vai ter que fazer com você o quê? Uma anamnese, uma entrevista. Ele busca informações sobre sintomas, a história médica, a história familiar. Vai ajudar a identificar os possíveis riscos, entender o aumento dessa doença, quem já tem, né, como que tá, em que fase que tá, quem ainda não tem, se tem alguma probabilidade, o que está acontecendo naquele momento ali. Esses esquecimentos, aquela luzinha que a gente falou anteriormente, que todos que acenderam, né, que você vai falar para ele durante essa entrevista, detalhadamente o que tem acontecido com você no seu dia a dia. Aí ao exame físico, ele vai avaliar a sua saúde geral num todo, para descartar outras condições que possam contribuir para esses sintomas. E tem alguns exames de imagem também que podem ser feitos, como uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada. Esses podem ser realizados para identificar as anormalidades no cérebro. Então, assim, ainda tem os exames de laboratório, né, que a gente faz, que são os exames de sangue, que podem ser realizados para avaliar os níveis da glicose, o funcionamento dos seus rins, o fígado, entre outros fatores que podem afetar também a nossa função cerebral, tá? Porque existem 3 fases, né, Márcia, do Alzheimer. Sim. Existe a leve, a moderada e a avançada. Exatamente. Quando está na avançada, já é a mais grave, já não tem mais como reverter nada, controlar. É possível controlar? Não, É possível a pessoa viver bem com Alzheimer? É possível viver bem com Alzheimer, sim. Como você falou, existe o estágio inicial, intermediário e avançado. Nos sintomas do estágio inicial, geralmente é aquilo que a gente falou, mas vamos recapitular rapidamente. As pessoas começam a esquecer as conversas, as coisas mais recentes, né? Esquecer datas importantes, aniversários de pessoas queridas, aquela coisa toda. E tem aquela coisa que persiste, que não é mais aleatório, o esquecer da chave, como eu falei, a chave da casa, do carro, e começa a ter dificuldade para lembrar os nomes, o nome dos objetos, das coisas, dificuldade para pensar nas palavras. Isso tudo é a fase inicial. Dificuldade de tomar as decisões. Tudo isso ela vai tendo ali. E a perda do interesse nas atividades prazerosas começa a ficar uma depressãozinha inicial ali, aquela coisa, a pessoa vai mudando de humor. Isso tudo é a fase inicial. Quando vem a fase intermediária, começa a acontecer a confusão, fica desorientado, se perde, não sabe em que data tá, não sabe que horário que é, não sabe qual dia, começa a repetir palavras, ter comportamento repetitivo, repetir, né, as coisas do cotidiano várias vezes. Ela começa a se sentir assim, perseguida, começa a ficar meio paranoico, ter problemas no sono. Então ter essas mudanças de humor mais severa, vai ficando mais agressivo, mais ansioso, porque a própria pessoa vai sentindo essas mudanças nela. Então isso tudo vai afetando ali de uma forma que vai trazendo uma depressão, uma ansiedade, uma agitação. E assim, vai ficando cada vez mais grave, né? Até chegar o último estágio, que é o estágio avançado, como você falou, que já é aquela fase que já vai ficando até mais angustiante, inclusive para a família. Que a família não lembra de nada mesmo, né? Não, que ela vai tendo dificuldade, inclusive, para comer, para engolir. Até vai dando uma disfasia, né? Que ela vai perdendo o potencial. Ela vai esquecendo como que engole, como que come. Então, ela vai perdendo até essas questões mais simples para nós, né? É a dificuldade para se movimentar, precisa de ajuda para incontinência urinária, fecal. Muitas vezes, esse idoso ele vai ficar emagrecido, vai perder peso. Aí a família começa a ficar tão fragilizada vendo aquela situação ali, e quando fica agressivo, não tá lembrando de nada, tá com aquele comportamento repetitivo, e a família fica ali muito fragilizada junto. E a fala, até a fala ela perde, vai perdendo assim, gradualmente a fala, até não reconhecer mais ninguém e não lembrar de mais nada. Nossa, Márcia, queria te agradecer muito pela colaboração. E eu ficaria o dia inteiro aqui conversando com você, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse então tua mensagem final para quem tem uma pessoa com Alzheimer em casa, ou para quem está lidando, seja um cuidador, um parente, desse Fevereiro Roxo, nessa campanha que chama tanta atenção da gente para essas questões. Deixa sua mensagem final para quem está te ouvindo, como tentar conviver melhor com essa situação.
Inclusive, também, eu quero até deixar aqui, assim, ultimamente o pessoal tem tentado aumentar as pesquisas relacionadas ao Alzheimer, ao envelhecimento. A população tem envelhecido, né, muito mais, e nós estamos tentando buscar o envelhecimento com qualidade para todos nós, que é a tão sonhada convivência familiar ali, da gente ter uma expectativa de vida e saúde, que é isso que a gente quer. Então, tentar uma pesquisa mais abrangente. As pessoas estão trabalhando mais. A fitoterapia, inclusive, tem uma erva chamada sálvia, que ela tem ajudado muito no Alzheimer, porque ela ajuda com essa questão dessa ansiedade do paciente. Quando o paciente está um pouco mais agressivo, ela vai atuar aí também. Ela vai ajudar a preservar os neurotransmissores. Então, ela ajuda na preservação neural. E existem outros fitoterápicos hoje que estão sendo usados para uma maior qualidade de vida, né, para que possamos ter sem esses efeitos colaterais das drogas alopáticas, uma melhor qualidade de vida, e tem sido assim muito bem usado. E a gente tem várias pesquisas comprovando a eficácia e cada vez mais as pessoas estão buscando, né, a medicina tradicional, naturopatia. E é claro que a gente não pode deixar, né, de estar sempre com avaliação médica, em acompanhamento médico, mas hoje nós temos outras possibilidades de tratamento. E a família pode estar buscando. E nunca desistir. Não desista, se cuide também, porque o cuidador, ele precisa se cuidar para que ele não adoeça, porque ele precisa estar bem para poder ajudar aquela pessoa que está ali. Então, eu falo assim, mantenha as relações. Para você que tem alguém com Alzheimer em casa, não deixe de pegar aquele álbum de fotos. Se você não usa mais aquele álbum de fotos, prepara mostra, vai estimulando a memória dessa pessoa querida que você ama, que está aí com você, vai mostrando as fotografias, vai rindo, vai lembrando. Você está gerando um estímulo ali. Busca alternativas naturais, tratamentos integrativos, porque eles melhoram bastante, ajudam bastante mesmo, melhoram muito essa qualidade de vida, ajuda ali, né, no dia a dia desse idoso bastante. Você vai ter ali uma sobrevida muito maior e com mais qualidade. Então, assim, estimula. Coloque em música, dance, estimule a quem está ali iniciando a fazer, de repente, um instrumento, a tocar, aprender a tocar alguma coisa. A gente vai tentar, nunca desista. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua profissão. E vamos continuar olhando para o outro, que isso é que falta na humanidade. Exatamente. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, vocês viram aqui que é uma dupla de Calazans, né? Mera coincidência, mas muito feliz, muito agradecida pela participação da Márcia. Eu vejo vocês até o próximo episódio.